Olá pessoal, continuando o nosso ciclo de leituras, eu vou ler agora o livro do Thomas Hanson Gillis, História do Existencialismo e da Fenomenologia. Então nós teremos aqui no sumário, introdução. Depois nós teremos Soren A.B. Kierkegaard, introdução, o indivíduo, a comunicação indireta e dialética, os três estágios da existência, filosofia e fé, a dimensão histórica da existência, o desespero e a existência, o desespero e pecado, a angústia e a liberdade, a opção fundamental e o paradoxo da existência, a conclusão. Depois nós teremos Friedrich Wilhelm Nietzsche, introdução, o método, a existência do homem, a arte e a história, a existência e a vontade de potência, a morte de Deus e a transmutação dos valores, a moral e a sublimação, o super-homem e o eterno retorno, conclusão. Depois nós teremos Edmund Russell, introdução à gênese do método fenomenológico, unidade e significado da fenomenologia em termos de uma ciência filosófica, a eidética ideal de uma filosofia rigorosa, alcance ao ideal, o ideal de uma ciência universal, a redução, o eu, entre aspas, transcendental e o eu, entre aspas, puro, o problema do outro ou da intersubjetividade, o transcendental, o idealismo transcendental, conclusão. Depois teremos Martin Heidegger, introdução, o que significa filosofar, da fenomenologia para a ontologia fundamental e a instauração da metafísica, a análise fundamental do ser aí, a superação e o abandono da fenomenologia, a superação da metafísica, o ser e técnica, a arte, poesia e o ser e linguagem, conclusão. Depois temos Max Scheler, introdução à axiologia e razão, uma crítica do ethos moderno, o método fenomenológico, a atitude filosófica, a pessoa e o saber, as esferas irredutíveis do ser, a ética, conclusão. Depois teremos Martin Buber, introdução, problemas reais e problemas filosóficos, o princípio do diálogo, a questão do indivíduo, que é o homem e sua totalidade, o interhumano entre o homem e o homem, o tu eterno, conclusão. Depois teremos Karl Jasper, introdução, possibilidade de uma filosofia da existência, o mundo, a existência no mundo, o ato de transcender a objetividade, a transcendência, a existência e transcendência, as cifras da transcendência, o englobante, a verdade como comunicabilidade, a regra moral e a liberdade, conclusão. E aí teremos Jean-Paul Sartre, introdução à fenomenologia do existencialismo, da gratuidade da existência e responsabilidade humana, ontologia constitutiva, ou seja, o nada, a superação e o abandono da fenomenologia, liberdade e ação moral da existência ambígua, da praxis individual ao prático inerte, uma crítica da existência ambígua. 8. Conclusão. Introdução. O século X começou cheio de esperanças no homem. Acreditava firmemente no futuro da ciência, certo do progresso de uma civilização enriquecida constantemente pelas descobertas técnicas, cuja nocividade só parecia evidente a alguns espíritos mais avisados. Sucedeu que no século XX, em que predominou a dúvida, o sofrimento e a desilusão, no século X acreditava-se numa verdade absoluta, numa razão clara e distinta. O positivismo surgiu como o canto do galo, entre aspas, anunciando as promessas de uma nova era. O século XX parece não acreditar em mais nada. Onde o século X vê a clareza, simplicidade e facilidade, o século XX só vê enigma e escuridão. O mundo do século XX parece ser um mundo artificial onde tudo é absurdo. É precisamente nesses termos que os filósofos, desde Kierkegaard até Sartre, procuram repensar essa existência aparentemente gratuita. Mas, por outro lado, um dos sintomas paradoxais do século XX
É certa autoridade refletida no pensamento de Rousseau, que exige reforma completa da filosofia, até esta chegar a constituir, numa ciência fundada em bases absolutas, a fenomenologia, ou seja, a filosofia rigorosa tal como Rousseau a idealiza. Procura encontrar, além das sedimentações culturais, utilitárias, linguísticas, etc., a camada perceptiva originária, o seu fundamento irrefutável. O fato do homem enraizar-se na finitude do seu ser histórico aparentemente o condena a uma existência cega e limitada. Quando se trata de entender o que lhe é indispensável como fundamento mais sólido para todo saber, e entender o possível e real, ele toma consciência da historicidade de todo o pensamento presente e da relatividade de todas as opiniões. Assim, o homem aprende que o sentido da existência não se desvenda sem mediação, que o sentido se encontra lá onde a existência se oferece à nossa interpretação. Ele aprende que todas as afirmações que surgem da razão são interpretáveis, pois seu verdadeiro sentido, ou seja, o sentido real, nos vem mascarado e deformado pelas ideologias. O diálogo que mantemos com o passado e o presente nos coloca em contato com a situação fundamental diferente da nossa situação nesse instante e exige, portanto, um proceder interpretativo, pois só podemos conhecer dentro de uma perspectiva histórica, sendo nós mesmos seres históricos. Entretanto, a consciência histórica representa uma vitória que o historiador obtém sobre a sua própria relatividade, justificando assim a validez objetiva de sua tarefa. Essa consciência histórica sabe colocar-se numa relação reflexiva consigo mesma e com a tradição. Ela se compreende a si mesma por e atrás de sua própria história. Fundamentar a história da filosofia num fato primordial da situação significa abandonar a procura de um simples sistema não contraditório de afirmação e de conceitos. Todavia, essa reflexão não tem por finalidade construir só e única filosofia possível a partir da unidade de um princípio especulativo, e sim seguir o caminho da compreensão histórica. Essa hermenêutica tem por modelo a compreensão recíproca que alcançamos na relação entre o eu e o tu. Compreender um pensamento comporta a mesma possibilidade de adequação perfeita que a compreensão do tu. O que o filósofo procura aparece pelo seu próprio texto. O texto é intérprete. O texto e o intérprete tornam-se contemporâneos. É isso que consiste o triunfo do método da hermenêutica. Alcançar o espírito passado como presente, acolher aparentemente estranho como familiar, o aparentemente estranho como familiar, e para um objeto já totalmente presente que dirigimos as nossas questões, para um objeto que contém pretensamente toda a resposta, porém trata-se de cada um tornar questão de resposta atuais. A compreensão não é uma operação no sentido inverso, ulterior à da vida constituinte, e sim um modo de ser original da própria existência humana. Aquele que compreende o texto não se projeta somente no esforço de compreensão dirigida a uma significação, mas pretende adquirir pela compreensão uma liberdade de espírito inédita. O conhecimento histórico não é uma espécie de projeto de planificação nem extrapolação, visando fins desejados, nem a disposição do pensamento, segundo os caprichos, preconceitos vulgares ou as sugestões de um tirano. O fato de não podermos falar da história, a não ser na medida em que nós somos históricos, significa que a historicidade, no seu constante movimento de tentativas de manifestação e ocultamento, é a condição de podermos fazer reviver a história da filosofia. A realidade do pensamento filosófico não constitui um problema de conhecimento, e sim um fenômeno de apropriação espontânea e produtiva do conteúdo transmitido. Fenômeno alcançado numa significação que nada tem de estática e nunca será determinada definitivamente. O interesse vivo que patenteia a filosofia e sustenta a vocação do historiador da filosofia é o que concerne a das doutrinas passadas e presentes, o valor sempre atual, elevando-as como objeto dignos da história, tornando consequentemente objetos sempre válidos. Na filosofia, a ausência de toda a verdade adquirida extra-historicamente
faz desaparecer a oposição entre o conceito e a aquisição temporal e o conceito da verdade temporal. Consequentemente, a história da filosofia não pode ser a história de um suposto progresso nem ter por objeto o estudo da aquisição da verdade. Ela visa a um conjunto de doutrinas situadas no mesmo plano, onde conservam todas uma relação possível com uma verdade não adquirida. Tudo que é filosofia reside nesse sistema que o valor filosófico coloca como objeto digno de uma história. A história da filosofia é um instrumento principal da iniciação da filosofia. É através deste se torna a fonte permanente de inspiração. Søren Abe Kierkegaard. Introdução. Talvez seja Kierkegaard o pensador de maior destaque da corrente existencialista, por ser o primeiro da referida corrente, como também pela própria perspicácia das análises que faz da situação em que o homem moderno se encontra, e, sobretudo, pela influência que exerceu sobre todos os filósofos existencialistas fenomenólogos contemporâneos. Kierkegaard nasceu em Copenhague em 5 de maio de 1813, sob as aparências de uma vida sem acontecimentos singulares. Ocultou as inquietações e as angústias de uma das épocas mais perturbadas do mundo moderno nascente. Duas figuras dominavam essa vida curta e agitada: a do pai, Michel Pedersen Kierkegaard, e a jovem Regina Olsen, a noiva a quem amava e não conseguiu tomar por esposa em consequência do sentimento de culpa e de melancolia de que se tornou vítima devido à educação que recebera do pai. Deste, além de herdar um temperamento tristonho, recebeu uma formação cristã exageradamente escrupulosa quanto ao pecado, e notadamente a sexualidade, resultado de uma religiosidade sombria. Envolta uma atmosfera de maldição que, desde a infância, já pesava sobre o pai. Ele foi transmitida como herança. Um homem que, quando rapazinho, pastor de ovelha, nas charnecas da Jutlândia, no interior da Dinamarca, sofrendo fome e frio, sobre uma colina amaldiçoa Deus. Não é capaz, aos 82 anos, de esquecer este episódio. Foi a lembrança dessa falta que, numa alma naturalmente inclinada para o excesso, motivara as exigências e escrúpulo que vieram atormentar aqueles com quem Michel convivia. A princípio, seu filho Søren. Este, ainda antes de ter conhecimento dos motivos da excentricidade do seu pai, percebia algo estranho no ambiente familiar, e mais tarde, depois de ter conhecimento explícito do fato de o pai ter seduzido a mulher que ia ser sua mãe antes de casado, sofreu um verdadeiro trauma, tanto mais terrível quanto o pai representava até então. Para ele, a personificação da superioridade moral e da pureza religiosa do pai, Søren, recebeu as armas da melancolia e da dialética. Da noiva, a inspiração para implementá-las e o estímulo para se tornar autor. Desde esse início de carreira, o pensamento de Kierkegaard será moldado por Michel Pedersen e Regina, que não deixarão de influenciá-lo até a morte ocorrida em Copenhague, em 11 de novembro de 1855. O indivíduo. 2. Contra todo esforço para condensar a realidade no sistema, Kierkegaard aponta para um resíduo irredutível de oposições absolutas fundadas no princípio de que a existência é uma tensão em direção não a uma totalidade pensada, mas sim em direção ao indivíduo, ao sujeito, categoria essencial da existência. No entender de Kierkegaard, o que Hegel empreendeu no seu grandioso sistema, em que o racional é o real, em que o interno e o externo coincidem no universal concreto, foi a supressão de toda a distinção entre Deus, o mundo e o indivíduo, mergulhando
tudo no sistema, uma vez que tudo se integra na essência única que é o Espírito Absoluto. Para Kierkegaard, há entre essas realidades uma oposição irredutível. Aliás, para ele, a filosofia não consegue reconciliar as contradições que existem na realidade. Ela só pode conseguir reduzi-las a uma realidade fictícia que seria a da sua própria criação. Para Hegel, o pensamento se torna concreto dentro da determinação geral de permanecer essencialmente abstrato. Porém, esse mesmo sistema pretende ser mais que um pensamento abstrato, ou seja, o pensar em geral. Pretende ser a realização máxima do espírito absoluto, como espírito objetivo. Basta considerar toda a realidade como as diversas manifestações do espírito absoluto, uma vez que o pensamento especulativo se contenta em classificar e encaixar metodicamente toda a realidade em esquemas ideais. Só que, conforme Kierkegaard, nesses esquemas não se vive mais, não se age mais, não se crê mais, o próprio homem é absorvido no absoluto da ideia. Só resta determinar-lhe o lugar dentro do sistema. É contra essa concepção do indivíduo como simples manifestação do espírito absoluto, elemento a ser incorporado no sistema que os protestos que Kierkegaard se dirigem. Hegel pretendia explicar racionalmente todos os mistérios do cristianismo, o que levaria à secularização total da fé. Contra essa tentativa, Kierkegaard se levanta, em nome da apropriação do cristianismo pelo indivíduo, numa atitude de fé, em que só mediante aquela aprovação conseguirá realizar a paixão do infinito, que é a subjetividade. Hegel edificou uma construção imensa, um sistema universal que procurou abarcar toda a existência, a história do mundo, mas se, conforme Kierkegaard, alguém tentasse para a sua vida privada, descobriria pasmado este enorme ridículo, que ele próprio não habitava esse vasto palácio de eminentes abóbadas, mas um barracão lateral, uma porcilga ou, na melhor das hipóteses, a guarita do porteiro. Contra as teorias objetivas de Hegel, Kierkegaard insiste na necessidade da apropriação subjetiva da verdade, pois se trata de fundamentar o desenrolar, do pensar em algo que seja ligado à raiz mais profunda da existência, que é o indivíduo. Embora insistisse na liberdade como razão do ser essencial de todo o progresso, Hegel quase identificou o Estado em detrimento ao indivíduo livre. Contra a deturpação, Kierkegaard protestou em nome do indivíduo livre e responsável. Hegel procurou resolver no espírito absoluto todas as diferenças entre os indivíduos, ao passo que Kierkegaard tentou elevar o indivíduo concreto ao nível de elemento central do pensamento filosófico, sublinhando as diferenças que são características da subjetividade. Contra a certeza racionalista de Hegel, Kierkegaard aponta para a ambivalência de um pensamento que procura seguir as linhas tortuosas e as riquezas do singular na subjetividade. Aliás, a própria existência reluta contra a dissipação em fatores puramente ideais, pois na realidade não se consegue incorporar a existência num sistema, mas apenas a ideia da existência. Kierkegaard fundamenta sua crítica a Hegel no abismo infinito que há entre o indivíduo e sua singularidade, e o espírito absoluto, entre o tempo em que o indivíduo deve realizar suas potencialidades e a eternidade, que é o próprio Deus, o indivíduo infinito, e a importância que atribui ao indivíduo, eixo condutor do seu pensamento, ponto focal de toda a sua filosofia, que distingue Kierkegaard de Hegel. A própria verdade, em vez de representar uma simples equação entre ser e pensar, torna-se sinônimo de subjetividade, que quer dizer que a verdade deve significar um compromisso pessoal do indivíduo, já que esta tem raízes na existência concreta e integrada de cada indivíduo particular. Afinal, pergunta Kierkegaard o que vale conhecer a assim chamada verdade objetiva, se ela não tiver nenhum efeito na existência concreta integrada de cada indivíduo particular? A verdade deve tornar-se existencial no ato de o indivíduo viver aquilo em que acredita,
na realização leal dos seus objetivos mais profundos. Portanto, o que é indispensável não é tanto conhecer a verdade, mas sim produzi-la na existência. Em outras palavras, cada indivíduo deve viver em função de uma ideia concreta que seja para ele o ideal de uma existência vivida. Aliás, é por esse mesmo motivo que não se encontra em Kierkegaard um pensamento sistemático fundamentado em argumento que levem a conclusões lógicas, senão a situações existenciais em que as categorias são definidas em termos de observações vivenciais, a partir da categoria essencial que é o indivíduo. O indivíduo é a energia viva, ativa, autodeterminante que surge a partir da situação concreta de opção. A situação essas enraizadas nos momentos em que o homem focaliza toda a sua potencialidade numa opção que ressoará por toda a sua vida. Essa opção se torna simples indivíduo, um indivíduo existencial, constitui a tarefa suprema do ser humano, pois trata-se de uma missão dirigida a cada homem e é a possibilidade de todos. Todas as formas de especulação suposta imparciais, entre aspas, não obstante a seu aparente rigor e seu pretenso heroísmo sublime, bem longe de ser tudo isso, não são mais do que uma espécie de desumana curiosidade. Ouçarmos ser nós próprios, ouçarmos ser indivíduos, não um qualquer, mas este que somos, só em face de Deus, isolado na imensidade do esforço e da responsabilidade. É este o desafio do existencialismo kierkegaardiano. Parei na página 7.